olhando aqui, ó, 33 pessoas. 33 pessoas reunidas via Zoom, assim, é uma casa espírita poderosa, viu? Porque não é o que a gente mais vê, né? Que bom que vocês conseguem ser tão unidos e formar um grupo tão coeso. Quando a Cida me passou esse tema, eu falei, meu Deus, o que eu faço com ele? Eu confesso que eu fiquei assim um pouco preocupado, porque eu tenho me dedicado ao estudo da obra kardeciana. Toda a vida eu trabalhei com a obra kardeciana, porque eu sempre coordenei cursos de grupos de estudo, cursos doutrinários, fundamentados nos livros de Kardec, que sempre foi uma preferência minha. Eu tenho um apreço muito especial pelo trabalho feito por Kardec, que eu acho que todos nós temos, né? Então, eu me dediquei ao longo dos últimos anos, especialmente depois que eu me aposentei para isso, né? Foi para poder me dedicar à atividade espírita e, sobretudo, ao estudo espírita também. Então, eu tenho me dedicado a fazer um trabalho de compreensão da obra kardeciana, até porque, ao longo das algumas décadas de estudo aí, eu fui me deparando com questões as mais variadas, e que as pessoas, às vezes, nem sempre conseguiam oferecer uma resposta adequada. Então, eu tenho me dedicado a fazer uma varredura, não só na obra kardeciana, como dos pensadores que conviveram com ele, dos que vieram antes dele, aqueles principais pensadores que também marcaram aquele momento da França no século XIX. Eu tenho procurado compreender esse momento histórico específico em que Kardec viveu e escreveu os seus livros, para que isso nos ajude a entender melhor a proposta espírita na sua fonte, na sua origem, como que Kardec pensou o espiritismo, por que ele pensou assim. E é muito interessante quando a gente vai lendo a Revista Espírita. A Revista Espírita é um tesouro que é pouco conhecido por nós, no nosso meio espírita, porque são poucas as ocasiões em que a gente tem a oportunidade de resgatar os conteúdos da Revista Espírita, até para nos ajudar a compreender como que Kardec elaborou o restante do seu trabalho. E é muito interessante, quando a gente vai na Revista Espírita, a gente vê, por exemplo, como é que ele escreveu os livros dele, né? A gente percebe ali, a gente tem todo o registro desse trabalho de elaboração que Kardec desenvolveu. Quando a gente resgata a história do espiritismo nascente, a gente percebe como é que ele escreveu a primeira edição. Um estudo que me deixou profundamente surpreso, que eu não tinha até então feito, né? Eu fiz agora nesse tempo para cá, foi comparar a primeira com a segunda edição do Livro dos Espíritos. Eu nunca tinha aberto a primeira edição do Livro dos Espíritos, e acho que a maioria de nós nem teve acesso a isso, até por falta de oportunidade. Então, quando eu vi a primeira edição, falei, peraí, eu nunca parei para analisar isso. E aí eu li a primeira edição inteira, falei, gente, como assim? Eu preciso agora entender melhor isso. E fui comparar a primeira com a segunda edição do Livro dos Espíritos e fiquei impressionado com o quanto de informação nos agrega para a gente compreender o pensamento inicial de Allan Kardec. E por que eu acho isso importante? Eu acho isso importante porque hoje a gente tem visto assim, posições muito, eu diria assim, delicadas e até complicadas do ponto de vista do que nós estamos construindo a respeito do entendimento do Espiritismo. Por exemplo, eu vi muitas pessoas falando, já passou da hora de atualizar Kardec, né? Eu olho e falo assim, gente, como assim? Né? Eu nunca vi ninguém falando em atualizar os livros de Aristóteles, que tem 2.300 anos. Por que Kardec, que tem 160, a gente teria que atualizar os livros de Kardec? Qual o sentido? Livro é um patrimônio histórico da humanidade e é protegido por legislação. Ninguém tem o direito de mexer na obra de qualquer autor do nosso passado. Então, eu vejo esses discursos assim, fico preocupado. Eu já tive casos espírita que eu pergunto sobre os livros de Kardec, eles falam assim, mas ler Kardec é muito difícil, até porque está muito ultrapassado. Eu olho e falo assim, olha, a pessoa não entendeu, né? A pessoa não entendeu o propósito da obra kardeciana. Dizer que Kardec está ultrapassado é não ter entendido o que é ler um livro. Não quer ler um livro. Eu não posso falar que Monteiro Lobato está ultrapassado, que Castro Alves está ultrapassado, que William Shakespeare está ultrapassado. Isso não faz sentido, não faz sentido. Eu estou diante de um livro de um autor que escreveu no século XIX. Dizer que ele está ultrapassado é eu não entender que ele escreveu aquele livro num determinado contexto e que eu preciso compreender esse contexto para compreender o pensamento dele.
né? Não é que o autor está ultrapassado, o ultrapassado sou eu, que não estou sabendo ler o livro, né? Então, essas coisas têm surgido, e ontem um colega me mandou, ainda ontem pela manhã, ele me mandou pedindo opinião a respeito, e eu vou compartilhar aqui com vocês, que coisa interessante para a gente estar conversando sobre a gravidade disso e sobre como que a gente precisa estar atento a essas coisas. Estão vendo aí minha tela? Clique e compre o livro. Olha o título do livro, gente. Kardec, abre parênteses, em espírito, corrige o livro dos espíritos. Quinta e conclusiva fase da revelação espírita. Esse livro está à venda, tá? Quem quiser comprar, é só entrar aí nas redes sociais, procura por esse título que você consegue facilmente ler esse livro, tá? Eu já vi outros projetos semelhantes. Tem um outro médium aqui no Brasil que ele está se dando ao trabalho de reescrever o livro dos espíritos através de evocações que ele está fazendo hoje a outros espíritos, porque, segundo ele, o conteúdo do livro dos espíritos está desatualizado. Os espíritos têm hoje uma possibilidade de trazer, através da mediunidade dele, uma nova compilação para os assuntos que Kardec estudou. Eu olho essas coisas, eu fico tão preocupado, eu falo, gente, a gente está vivendo uma distopia, né? De onde que saem essas ideias? E aí eu entendo e até respeito, porque o fato de a gente ter, sob certos aspectos, interrompido a essência do projeto kardeciano, e eu acho que ela foi interrompida, é a leitura que eu faço e que eu compartilho com vocês, dá margem a esse tipo de percepção. E eu até fiz um trabalho que eu vou tomar liberdade também de compartilhar com vocês, até para vocês entenderem um pouquinho, né, do ponto de vista a partir do qual eu estou, então, abordando esse tema que eu acho de extrema importância e que a gente compreenda ele adequadamente, que a gente não faça uma compreensão equivocada, que às vezes eu tenho também percebido a respeito desse tema. Eu reuni esses anos de estudo nesse livro que eu publiquei aí no final de 2020, no aniversário de Kardec, contextualizando Kardec do século XIX ao XXI. Porque a intenção desse trabalho é que a gente possa, então... Tem algum microfone aberto aí. Que a gente possa, a partir de um trabalho de situar Kardec no seu tempo, compreender essas questões e a gente, portanto, não alimentar certas visões equivocadas que às vezes a gente observa, às vezes até no nosso meio mesmo, por falta de uma discussão mais cuidadosa. E esse tema em particular, quando a gente fala de terceira revelação, é um dos temas que, por falta de a gente saber situar isso, a gente tem, inclusive, feito algumas propostas, algumas visões perigosas, num momento em que as religiões estão disputando o poder no mundo. Eu acho que todos os nossos amigos têm consciência. Vocês, e aí, se vocês quiserem interagir nesse momento, eu acho que pode ser bom, tá? Quanto por cento nós cristãos representamos no mundo? Quem tem essa informação para mim? Quanto por cento de nós, do planeta Terra, temos como referência as ideias cristãs ou o Evangelho de Jesus? Alguém arrisca? O Zé Carlos está tentando falar aí, Zé Carlos? Está sem o som. Eu vou responder, então. Vou responder, até para a gente não ficar preso na tecnologia. Há muito tempo atrás, eu ouvi falar de 2,5 bilhões de cristãos no mundo. Né? A estatística que tinha. Perfeito. Essa estatística é mais ou menos por aí mesmo, mais ou menos por aí. Em torno, 30%. Em torno de 30% da população do planeta Terra é constituída de pessoas ligadas a alguma das religiões consideradas cristãs, envolvendo catolicismo, protestantismo, espiritismo, umbanda, tá? Não candomblé, que não é considerado cristão, e mais algumas outras variações que existem aí. Então, nós cristãos representamos 30% da população da Terra, que vai dar em torno disso aí, 2 bilhões e 400 milhões. E o restante? E os outros 70%?
como é que eles estão situados? E aí nós vamos ver que mais em torno de 30%, quase isso, tá? E aí tem uma briga de números. O mundo islâmico afirma que eles são em número maior do que os cristãos, e os cristãos defendem que não, que os cristãos são em número maior que os islâmicos. Mas a gente vai estar aí mais ou menos empatado, tá, com a quantidade de pessoas muçulmanas no planeta Terra, tá? Que são mais ou menos também entre 27% e 30% da população do mundo. Aí nós vamos ter mais um terço, que é mais em torno de 30%, que é representado pelo hinduísmo, que é muito extenso. A Índia tem 1 bilhão e 340 milhões de pessoas. Pela China, que também tem 1 bilhão e 370 milhões de pessoas. Tá? E aí nós vamos ter, então, no hinduísmo, no taoísmo, no shintoísmo, nas religiões orientais, nós vamos ter mais em torno de 30%. Tá? E aí eu vou colocar nesses 30% também o xamanismo africano, o xamanismo das Américas, né? Que a gente tem mais 30%. E nós vamos ter aí, sobrou 10%, né? Na realidade, são 12% de pessoas agnósticas ou ateias. Tá? Pessoas ou que não têm nenhuma religião, embora não duvidem da existência de uma divindade, que é o que nós chamamos de Deus, ou então aquelas pessoas que não acreditam que seja necessário a gente pensar em uma divindade para que o universo exista e aconteça e continue existindo. Então, nós temos esse panorama no mundo. E aí a gente vê, por exemplo, eu já vi colegas nossos espíritas dizendo assim que em breve o espiritismo estará consolidado em todo o planeta Terra. Aí eu falei, meu Deus, a pessoa não percebeu que nós espíritas, no planeta Terra, nós somos 0,032%. Ou seja, nós somos uma quantidade ínfima de pessoas espíritas no planeta Terra. E aí a pessoa diz assim, não, mas o espiritismo o espiritismo, como é que é aquela o espiritismo não é o futuro da humanidade, mas o futuro da humanidade é o espiritismo, alguma coisa assim, né? Ah, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Então, a gente ouve essas questões assim e a gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente fala em terceira revelação, então, a gente tem que ter cuidado de compreender até onde nós estamos discutindo esse conceito. Qual que é o impacto desse entendimento para a nossa postura diante dos nossos irmãos de planeta, esses outros 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões e 200, né, que nós temos espalhados nesse planetinha abençoado em que nós estamos como alunos numa grande escola. É preciso a gente compreender isso adequadamente para que a gente não desenvolva da nossa parte qualquer sentimento de supremacismo religioso, um supremacismo espírita, que a gente corre muito risco. E aí, então, eu quero começar com Kardec, para a gente poder pensar, e aliás, e aí eu vou compartilhar com vocês, então. Antes eu quero compartilhar de Kardec uma fala que eu usei como apresentação no frontispício do meu livro, tá? Que eu abro o meu livro com essas 3 falas de Kardec para a gente poder situar a qualquer estudo que a gente faça hoje a partir dessa perspectiva que Kardec tinha. Ele diz assim, olha, as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência. Olha a visão que Kardec tinha. Kardec é um iluminista. Kardec é um iluminista. Ele está situado na França, que era o coração do mundo intelectual do século XIX, e é um dos polos da revolução científica que se operava. Aí ele diz mais, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Ou seja, Kardec está colocando claro que o espiritismo caminha com o avanço da ciência. E ele diz até mais claro, se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Então ele propõe que o espiritismo caminhe, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante, de braços dados com a ciência, porque assim a gente jamais correria risco de caminhar por terrenos do fanatismo religioso. Então, acho muito importante essa posição que Kardec marca como início para o espiritismo, para que a gente compreenda, né,
que a âncora do pensamento espírita, segundo o entendimento de Allan Kardec, é a ciência. É a ciência. Não é a religião. Não é a religião. Kardec não se baseou na Bíblia. Kardec foi buscar na ciência e na filosofia do seu tempo os fundamentos para compor um modo de pensar. E aí sim, agora eu vou entrar então com o próprio texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso texto da noite, para a gente então compreender como é que Kardec lidava... Cadê meu Evangelho segundo o Espiritismo aqui? Peraí, gente. Contextualizando, eu acho que eu fechei ele sem querer. Eu fechei sem querer, deixa eu abrir novamente. No instantinho eu já abro aqui, não tem problema. Então, eu quero pegar o próprio texto de Allan Kardec para a gente perceber como que ele lida com esses assuntos, como que ele trabalha esse texto que nós vamos estudar hoje, para a gente ter isso com mais segurança, né? Então, vamos lá, que agora, abrir novamente aqui, é só compartilhar com vocês, então. Só um minutinho que agora... Está aqui. Isto. Então, vamos lá. Compartilhando, está aqui. Nós temos nesse capítulo, e a Cida lembrou muito bem aí, né, o Mauro também começou, nós temos, Kardec faz essa divisão, ele começa falando, não vim destruir a lei, e aí então, ele vai pegar primeiro Moisés, certo? Que ele considera então como a primeira revelação de Deus para a humanidade, ele vai pegar em seguida o Cristo, né? O Cristo, e aí quando ele fala o Cristo, nós estamos nos referindo a Jesus de Nazaré, e aí é interessante que a gente tenha aqui algumas abordagens interessantes para a gente analisar em seguida, e por último ele vai pegar então o Espiritismo, certo? E ele vai dizer, e logo depois que ele termina isso, ele vai voltar naquele ponto que a gente conversou, aliança da ciência e da religião. Ele vai usar os três para apresentar aqui o que ele entende desse movimento que ele está estruturando. Ele vai entender que o Espiritismo é exatamente uma proposta de unir espiritualidade com cientificidade. Esse é o grande trabalho que Kardec vai fazer em todos os seus livros. E quando a gente compreende isso, abre-se um outro entendimento para que a gente, então, perceba o sentido que ele dá a todas essas questões, e a gente tem como, então, ser mais fiel ao pensamento kardeciano. E aí eu vou voltar, então, nesse texto sobre o Espiritismo. Ele diz assim, olha, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Perfeito? Kardec não poderia ser mais claro, né? E aqui, inclusive, dá uma discussão enorme aqui no nosso meio espírita. Nós tivemos pessoas que acharam que, por isso, Kardec estaria definindo o Espiritismo como uma ciência que não era para ele ser uma religião. E aí nós temos pessoas que falam, não, Kardec achava que deveria sim ser religião, porque Kardec não queria que o Espiritismo permanecesse na frieza do laboratório de ciência. E nós vamos ter uma discussão interminável, cada um puxando para o seu lado. O fato é que, quando a gente observa o conjunto da obra kardeciana como um todo, a gente vê que ele vai se apropriando um pouco até da linguagem religiosa, porque era impossível a um autor do século XIX escrever sobre espírito, sobre Deus, imortalidade da alma, sem de alguma maneira relacionar isso ao forte movimento católico que existia. Então, Kardec ele termina dando-se uma feição religiosa para o Espiritismo por força de necessidade. Não que fosse a intenção dele, mas que era necessário que ele dialogasse com o movimento religioso do seu tempo. E quando o Espiritismo vem para o Brasil era um solo fertilíssimo para o movimento religioso. E aí nós, então, absorvemos o Espiritismo de uma maneira absolutamente religiosa e institucionalizada. Eu tenho colegas que acham que esse foi o grande erro. Eu falo, olha, eu acho que foi a grande salvação. Se o Espiritismo não tivesse se tornado a religião que ele se tornou aqui no Brasil, havia risco de que ele tivesse deixado de existir. Então, nós não podemos também ficar presos a uma visão e esquecer o restante. Não temos como ignorar o trabalho extraordinário, a contribuição monstruosa de um médium como Francisco Cândido Xavier na consolidação do pensamento espírita aqui em terra brasileira e que hoje exporta isso para o mundo. Por mais que Kardec tenha tentado dar ao espiritismo uma feição mais científica e filosófica, não temos como negar o profundo componente religioso presente,
né? E que, embora não fosse exatamente como a gente faz hoje, mas esse que a gente faz hoje também é importante. E aí eu quero pegar aqui mais à frente, quando o Kardec diz assim, olha, aqui nessa parte aqui, olha, ele diz, o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. E por que o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil? É porque ele tem alguma revelação extraordinária, especial? Não. E aí a gente vai ler o livro A Gênese, vai ler o Céu e o Inferno, nós vamos ver que é exatamente porque o Espiritismo traz uma explicação científica para os fatos, e dessa explicação científica ele busca o sentido espiritual. Kardec vai deixar claro isso lá no livro A Gênese, quando ele diz assim, olha, que a ciência vai até um determinado ponto e aí, a partir daquele ponto, o Espiritismo agrega, então, o olhar espiritual. Então, quando a gente percebe esse sentido apresentado por Kardec, fica mais fácil a gente voltar agora. Então, vou fazer a palestra hoje ao contrário, viu? Gente, eu vou pegar do fim para o começo, né? Fica mais fácil a gente voltar, por exemplo, Jesus, é o Cristo. Aí fica fácil a gente ver como que isso está sendo estudado hoje, que na época de Kardec havia discussões, as discussões que existem hoje não existiam na época de Kardec. Eu já devo ter comentado em alguma oportunidade com vocês a questão, por exemplo, do Jesus histórico. Jesus histórico é um conceito que surgiu na virada do século XIX para o século XX e que Kardec já havia percebido, tanto que ele cita um dos autores dessa tentativa de identificar esse Jesus histórico, que é o Ernest Renan, que foi contemporâneo de Kardec, escreveu uma história de Jesus, segundo os dados históricos disponíveis e compondo isso com os relatos evangélicos, e Kardec se refere várias vezes aos livros do Ernest Renan, inclusive usa algumas deduções do Renan no Evangelho segundo o Espiritismo, além de publicar 3 artigos na Revista Espírita. Então, Kardec ele já percebia essa discussão do Jesus histórico. E hoje nós temos isso muito claro. Hoje, depois principalmente da descoberta daqueles manuscritos do Mar Morto, que se deu lá na década de 60, hoje a gente já tem condições de afirmar com toda segurança que o que a gente tem de informações no Evangelho são escritos que foram elaborados por volta do ano 200 depois de Cristo, que são os textos mais antigos que já foram encontrados. Então, na verdade, nós temos histórias a respeito de Jesus. Aí eu brinco, né? A gente às vezes fala assim, Jesus disse, né? Então eu brinco e falo assim, a gente vai ter que aprender agora a falar de maneira diferente, né? E vai falar assim, olha, consta no livro de Mateus que Jesus teria dito, né? Porque a gente já não sabe mesmo se Jesus disse. A gente sabe que alguém escreveu que Mateus anotou que Jesus teria dito. Então, mas daí a gente volta lá para o início do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec separa claramente, fala, olha, nos Evangelhos nós temos a parte dos milagres, a parte dos dogmas, das profecias, do cotidiano de Jesus e o ensino moral. Ele fala, o que interessa para nós é a filosofia de Jesus. Então, se Jesus foi mesmo... E aí tem muitas coisas que hoje a história não tem dúvida, tá, gente? Embora no século passado isso tenha sido muito discutido, hoje não há consenso, não há dúvida hoje, não há dúvida. Por exemplo, tinha gente que duvidava até se Jesus teria existido. Hoje essa dúvida não existe mais no meio científico. Tá? Hoje já há um consenso, sim, em torno da realidade de Jesus como um profeta nazareno. Vai ter que fechar Você consegue fechar por aí, Mauro? Fechou? Conseguiu, né? Que bom. Então, gente, essas dúvidas não existem mais hoje. Mas há dúvidas, sim, por exemplo, com relação a vários elementos da vida de Jesus, por exemplo, a grande parte dos milagres, próprio Kardec já dizia isso no livro A Gênese, e é muito interessante como que Kardec antecipa essas discussões, ele vai se ancorar na ciência. Ele vai falar, olha, a multiplicação de pães é um fato que possa ser provado cientificamente? Então, Kardec vai levantar essas dúvidas. Jesus caminhar sobre as águas pode até ser que seja explicado pela levitação. Então, Kardec já vai levantar dúvidas quando ele estuda a Gênese, dizendo, olha, nós não podemos abrir mão de explicações científicas, mesmo para esses pretensos milagres e profecias de Jesus. Ele vai fazer, inclusive, uma teoria a respeito de profecia para poder explicar cientificamente se seria possível ou não uma profecia.
Então, Kardec é um homem de ciência, tentando unir, portanto, espiritualidade e ciência no mesmo pacote para o ser humano ter um guia mais seguro na sua jornada evolutiva aqui na Terra. É essa a proposta dele. E aí, então, nós voltamos então para o outro personagem. Então, Jesus, Kardec vai dizer, olha, o que interessa para nós é o ensinamento moral, é a filosofia cristã, a filosofia contida nos textos dos evangelhos. É isso que interessa para o Espiritismo. O mais, tudo a gente vai submeter ao que a ciência nos ajuda a contribuir, a compreender. E aí, então, nós vamos voltar no Evangelho lá na parte de Moisés. E aí vamos ver o que a ciência já traz para nós hoje a respeito de Moisés. Essa parte talvez seja mais delicada. Assim, hoje, no meio da arqueologia, há dúvidas muito consistentes se Moisés é um personagem real ou se é um mito, ou uma lenda da tradição judaica. Há essa questão hoje muito bem colocada no meio da antropologia. Então, quando Kardec diz aqui, na lei mosaica há duas partes distintas, a lei de Deus promulgada no Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. Aqui nós temos que ter claro que Kardec está, portanto, discutindo a partir da perspectiva histórica que existia no seu tempo. É muito importante a gente ter isso claro para nós. Kardec é um homem do século XIX, ele está escrevendo isso no ano de 1863, quando não existiam todos os estudos e as descobertas que foram se dando mais recentemente em torno do próprio texto bíblico. O próprio Kardec, quando a gente estuda com atenção e vai lá no Livro dos Espíritos, quando ele trata de Adão, ele mesmo levanta a hipótese de que a Bíblia seja um livro repleto de alegorias. Quem lê o Livro dos Espíritos já deu com isso lá. Então, Kardec já levanta essa hipótese em 1857. Ele já levanta essa hipótese. E hoje a nossa arqueologia, a antropologia já tem um material de estudo muito mais rico e pode afirmar com segurança, né, que muitos desses elementos realmente são lendários. Então, por exemplo, aquelas histórias, né? Hoje eu participo de um grupo de estudo que nós estamos estudando um livro do Herculano Pires, O Espiritismo e a Bíblia, a Bíblia na visão espírita. E nesse livro do Herculano Pires, ele já levanta todas essas questões, embora ele tenha sido escrito em 1960, quando estava ainda em curso a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, quando ainda não existia essa nova Bíblia que está sendo estruturada pela Sociedade Bíblica de Jerusalém, sediada na Inglaterra, que reúne os melhores, não vou dizer os melhores cientistas, porque seria um exagero da minha parte, mas que reúne cientistas de várias especialidades para compor o texto mais fiel possível da Bíblia com a sua história. E esses cientistas já observaram, por exemplo, que os textos bíblicos que nós temos, na sua maioria, são traduzidos da Vulgata Latina, que foi escrita por volta de 400 depois de Cristo. Então, tudo que nós temos de tradição bíblica deve ser compreendido à luz desse olhar, né? De que foi um livro, a Bíblia foi escrita por São Jerônimo a partir de muitos textos antigos, né, principalmente da versão da Septuaginta, que também foi escrita 200 anos antes de Jesus. Tá? 200 anos antes de Jesus. Entre 300 e 100, não se tem muito preciso, foi um trabalho mais extenso, muito longo. As lendas dizem que foi um trabalho de 70 homens inspirados por Deus, que escreveram em 72 dias e quando foi conferir estava tudo igualzinho. Mas isso é lenda, né, gente? Isso é lenda. Então, a gente hoje tem condições de compreender a Bíblia melhor, e aí a gente tem condições de entender por que os nossos arqueólogos não encontram nenhuma informação, a não ser ali nos livros da Bíblia, a respeito de personagens como Moisés, como Sansão, como Abraão. E aí os nossos arqueólogos, então, fazem essa pergunta: será que nós não estamos diante de mitos como Hércules, como Zeus, como Thor? Será que nós não estamos diante desse tipo de conhecimento construído pela sociedade na forma de explicações para um mundo mágico que não tinha condições de ser compreendido? Então, quando a gente tem essas informações hoje modernas a respeito dessas questões, a gente então começa a se dar o direito
de olhar com aquele critério científico que Kardec adotava e falar, então, com base nisso agora, como é que a gente vai compreender essas questões? E aí nós precisamos ter essa tranquilidade, porque senão a gente joga o espiritismo novamente para o lado daquele fanatismo religioso que dominou a Igreja Católica por mais de 1000 anos. E não é essa a pretensão de Kardec. Quando Kardec coloca o espiritismo para caminhar de braços dados com a ciência, é porque ele sabe que se a gente caminhar junto da ciência, a gente vai errar menos. Não que a gente não erre, porque a ciência também comete equívocos, mas é porque os equívocos da ciência são mais facilmente reparáveis do que os equívocos da religião. Os equívocos da religião já fizeram com que nós, eu vou falar nós, sociedade cristã, generalizando, nós, sociedade cristã, patrocinássemos, por exemplo, perseguições religiosas sem conta na Idade Média. Nós, a pretexto de religião, nós patrocinamos as cruzadas contra o povo muçulmano, a pretexto de supremacismo religioso. E, na verdade, a gente sabe o que se fazia era saquear a riqueza daquele povo, da maneira mais cruel e absurda possível, embora com um discurso religioso por trás. A gente sabe que foi em nome da religião que nós acendemos as fogueiras da Inquisição logo depois das Cruzadas, nas quais nós queimamos personagens como Carita, como Joana d'Arc, como uma série de outros, como John Hus, uma série de outros espíritos nobres, almas grandiosas, e que foram levadas à fogueira, porque a religião ela não aceita rever os seus dogmas. Ainda bem que Galileu Galilei foi muito esperto, muito sábio, e quando ele viu que ele ia para a fogueira mesmo, ele desmentiu tudo. Contam as tradições, as lendas, que Galileu Galilei, na hora que ia descendo lá a escada da igreja onde ele foi julgado, ele virou para trás e falou assim, mas que a terra se move, ela se move. E foi embora e salvou sua própria vida, negando tudo que ele tinha descoberto com seu telescópio. Então, hoje nós temos, então, voltando então ao Espiritismo hoje. E essa proposta, o que então nós podemos entender dessa ideia de terceira revelação? Quando Kardec fala de terceira revelação também é interessante, eu não vou aqui agora pegar a Revista Espírita, que eu daria um pouquinho mais de trabalho para vocês, e eu não quero incomodar muito vocês com isso. Mas quem quiser, no meu livro, eu dedico um capítulo a esse assunto, tá? Porque eu acho ele muito importante para a nossa compreensão do Espiritismo hoje. E aí tem um capítulo que eu dedico a essa questão, analisando os limites culturais dessa ideia de terceira revelação, para que a gente não se equivoque a respeito dela e tenha muita clareza de como nós vamos lidar com isso hoje. E aí, lá no meu livro, eu cito, então, a Revista Espírita, onde Kardec recebe uma carta de um correspondente da cidade de Bordeaux, e esse correspondente, ele fica encantado com o Livro dos Espíritos. Ele lê o Livro dos Espíritos e falou, olha, isso é lindo, isso é maravilhoso. O que nós temos aqui diante de nós agora é uma outra possibilidade de descortinar o mundo espiritual. Aí, como ele é uma pessoa, ele é judeu, ele faz, aliás, ele não é judeu, ele é israelita, né? Israelita, mas admite o cristianismo. Então, ele faz a seguinte comparação. Ele fala, nós estamos vivendo aqui a terceira explosão da bondade divina, porque a primeira nós tivemos em Moisés, a segunda nós tivemos em Jesus, e agora esse movimento que nós estamos vendo com o Espiritismo, com certeza é uma terceira grande revelação de Deus para a humanidade. Então, vem desse colega lá de Bordeaux, e aí um espírito israelita, que por sinal era primo dele, dá uma mensagem também, e esse espírito israelita dá essa mensagem, onde ele também traz essa ideia que foi transcrita, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que faz parte aqui do nosso texto de hoje. Então, esse espírito israelita também traz essa visão. Kardec, com certeza, viu aquilo, achou aquilo tão interessante, tão bonito e tão profundo, que incorporou isso ao Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém vai falar assim, mas Kardec não passava tudo pelo crivo da universalidade dos ensinos dos espíritos? Gente, nem tudo. Não nos iludamos que Kardec teve tempo de fazer isso com cada texto que ele pôs nos livros dele. Kardec viveu 14 anos com a produção intensa, muito intensa, de um livro por ano. E mais uma revista mensal de 20 páginas em tamanho grande.
Então, Kardec fez um trabalho gigantesco de consolidação de um pensamento, de uma ideia. Então, a gente pegar e dizer, por isso hoje, a gente pegar essas ideias e a gente querer transformá-la em alguma coisa de texto sagrado de Bíblia, proibido de analisar e de situar historicamente, não seria maduro da nossa parte. Então, quando Kardec faz essa visão de primeira, segunda e terceira revelação, ele está usando essa linguagem do espírito numa realidade de um pensamento ocidental, numa sociedade judaico-cristã, para dizer da importância que isso tinha para nós enquanto humanidade, porque abria para nós, então, uma nova perspectiva de conhecer nossa realidade espiritual. E é nesse sentido, então, que a gente precisa, quando a gente pensar em terceira revelação. Perceber a terceira revelação nesse sentido, na nossa sociedade judaico-cristã, nessa vertente, né? Sem ficar preso se Moisés existiu ou não, porque isso aí isso não é relevante. É uma referência interessante do ponto de vista das nossas tradições espirituais e que pode ser considerado como uma maneira de articular esse pensamento para a gente compreender essa ideia de terceira revelação. Mas é só isso. É só isso. Né? A misericórdia divina não mandou o espiritismo para poder sufocar a crença dos budistas, dos nossos irmãos budistas. A bondade divina não mandou o espiritismo para destruir a religião muçulmana, a religião islâmica. Não. A bondade divina não colocou o espiritismo para ser, de alguma forma, superior a qualquer outro movimento espiritual da Terra. Não é essa a intenção. A intenção é que o homem tenha, o ser humano tenha uma outra possibilidade de espiritualidade, sobretudo nós que somos aqui do Ocidente, que somos fortemente marcados por um modo de pensar que é racional. Tá? Você pensar, esses dias eu estava tentando uma entrevista uma entrevista pela associação de que eu participo, Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, a EFOS, que, por sinal, foi quem publicou o meu livro. Eu estava tentando entrevista com uma pessoa do taoísmo e com uma pessoa do budismo, e eu queria pessoas nativas da região. E eu sei que aqui em Goiânia tem uma comunidade de taoístas que são da Tailândia. E eu fui tentar contato com um deles. A gente não tinha como se entender, porque quando eu falava de espiritualidade, ele falava assim, mas isso não existe para nós. Isso não existe para eles. Eu falava, mas vocês têm algum conceito de divindade? Divindade? Como assim? Não, a nossa lógica de mundo é outra. Então eu percebi assim, olha, que é outra explicação de mundo. Quem entendeu isso e fez uma ponte maravilhosa foi aquele físico, Fritjof Capra, que escreveu o Tal da Física e o Ponto de Mutação, 2 livros extraordinários, onde ele mostra que existem semelhanças, mas profundas diferenças também em modo de ver das nossas tradições. Enquanto eles são mais intuitivos, nós somos mais racionais. Então, a terceira revelação é uma maneira de nós do Ocidente, nós, sociedade judaico-cristã, compreendermos melhor o papel e esse movimento que o Espiritismo nos proporciona, trazendo, portanto, a questão espiritual para o âmbito da ciência, que é o movimento que Kardec fez. Trazendo as questões espirituais para o âmbito da ciência. E, ao mesmo tempo, pegando a ciência para nos ajudar a compreender o espiritual. Então, a via de mão dupla, que ele chama muito bem, que é o próximo item do Evangelho, aliança da ciência e da religião. Então, quando a gente compreende isso, a ideia de terceira revelação ela passa a ser uma coisa muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais bonita e mais poderosa. E aí eu chamo a atenção, e quero encerrar nesse sentido com vocês, eu quero chamar a atenção de como que o mundo tem lidado com essas ideias, com essa proposta que não foi exclusiva de Allan Kardec. No século XIX, vários pesquisadores trabalharam nessa direção. A gente não pode achar que o mérito é exclusivo de Kardec, mas a gente sabe que ele contribuiu muito para isso, porque foi um dos principais sistematizadores dessa proposta e dessa ideia. Mas que teve em Camille Flammarion, teve em Ernest Bozzano, teve em Gabriel Delany, tá? Grandes pesquisadores, e depois em Charles Richer, Alexandre Aksakov, muitos pesquisadores que contribuíram para esse movimento que a gente passa a ter, então, a partir do século XIX, de aproximação entre o espiritual e o científico. E aí nós temos hoje contribuições, por exemplo, quem já viu o trabalho do Amigo Swami? Amigo Swami é um físico indiano
que tem dedicado sua vida às correlações entre espiritualidade e ciência, em particular a física quântica. Quando a gente vai, eu citei Fritjof Capra, que faz um trabalho nesse sentido, quando a gente pega o trabalho do professor Ian Stevenson, nos Estados Unidos, e que, depois do falecimento dele, recebeu continuidade pelo professor Jim Tucker, que estuda lembranças espontâneas de vidas passadas. O Dr. Ian Stevenson estudava isso no mais variado perfil de pessoas. E o Dr. Jim Tucker tem estudado isso em crianças, porque ele acha que em crianças nós temos situações mais evidentes, onde não se tem a possibilidade de ser algo culturalmente desenvolvido. As crianças não tiveram tempo de formar uma visão a respeito disso. E ele tem estudos extraordinários, trazendo os temas da espiritualidade para o universo da ciência. Nós temos, na Inglaterra, nós temos o Dr. Sam Parnia, que tem dedicado a sua vida, o seu trabalho acadêmico, à compreensão das experiências de quase morte, onde os pacientes relatam percepções que eles tiveram em estado de coma e que são valiosíssimas para a gente compreender, portanto, essa realidade do espírito. Então, nós temos hoje essa aliança da ciência e da religião se espalhando por todo o mundo, e eu falo todo o mundo, no sentido de que nós temos a ciência hoje como um valor, embora ocidental, embora da nossa tradição ocidental, mas que é um valor que tem se espalhado por toda a humanidade enquanto modo de investigação das questões do nosso interesse enquanto seres encarnados aqui na Terra. A ciência hoje ela consegue elementos para avaliar a realidade de certos fenômenos com muito mais propriedade do que a gente poderia fazer se a gente fosse pelos caminhos da religiosidade. Então, a gente vê se consolidando hoje uma perspectiva que é aquilo que Kardec abria de união de espiritualidade com cientificidade. E aí eu até tenho brincado muito, eu falo assim, olha, nesse momento nós temos visto tanto negacionismo científico, tantas pessoas questionando ciência, às vezes sem a menor razão, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Kardec colocava o espiritismo caminhando de braços dados com a ciência. Eu já vi pessoas tentando usar argumentos espíritas para negar afirmações científicas, especialmente nesse momento da pandemia, que a gente viu muito confronto de ideias, muito conflito, né? A gente viu isso, pessoas usando explicações espíritas para negar conclusões muito consistentes no mundo da ciência. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque quando Kardec propõe que o espiritismo caminha de braços dados com a ciência, é porque ele sabia que a ciência, mesmo quando ela erra, é mais fácil ela voltar atrás, rever uma hipótese, rever o argumento, um outro cientista faz um exame daquela, fala, não, meu amigo, você errou, foi nesse ponto aqui, ó. E aí muda a ciência. A ciência modifica com muita facilidade. Muita facilidade. As explicações da astronomia da época de Kardec, poucas delas sobrevivem hoje. Se a gente lê a Gênesis e ficar muito encabulado com aquele capítulo 6, gente, daquilo ali hoje sobrou pouca coisa. A astronomia já mudou totalmente a compreensão da formação do universo. Por quê? Porque a ciência vai evoluindo rapidamente, é uma descoberta depois da outra, aí agora já tem um objeto aqui na nossa galáxia que está todo mundo tentando entender o que é aquilo, porque ele emite jatos de luz intermitentes, né? Então está todo mundo... A ciência tem essa propriedade. Por isso Kardec então propôs que a gente jamais soltasse o braço da ciência, para que a gente não se perdesse no fanatismo religioso. Então, quando a gente fala em espiritismo como terceira revelação, é muito bom que a gente pense nesse sentido que Kardec pensou. E não o espiritismo religioso que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós somos mais uma religião, como todas as outras, que alimenta muito, e eu, em particular, me sinto muito confortável aqui, porque na minha visão mais racionalista de mundo, eu me sinto melhor aqui. Mas que eu não posso achar que eu sou melhor que o meu irmão prefere o candomblé. Eu tenho uma filha que é da Umbanda, e ela fala, pai, eu gosto do tambor. E no espiritismo não tem. Então o entendimento é o mesmo, mas lá tem a vantagem do tambor e da dança, eu prefiro. Pronto, minha filha foi crescida em berço espírita, mas ela adora a Umbanda. O meu filho mais velho prefere o budismo e o taoísmo, ele faz uma dobradinha entre budismo e taoísmo. E eu olho e falo assim, gente, quanto esse menino tem me trazido de perspectivas que eu não tinha pela minha racionalidade excessiva. E como eles são mais intuitivos, ele abre um outro horizonte. Então a gente não precisa ficar pensando que nós somos melhores do que ninguém. A gente tem que saber que nós somos mais uma das formas
de compreender o universo, o mundo, a espiritualidade, que a bondade divina trouxe para nós através das mãos dedicadas daquele professor francês que foi Hippolyte Lyon, tá? E que nós criamos aqui no meio brasileiro, transformamos isso numa religião que, por sinal, tem sido um movimento extremamente acolhedor, tá? Para toda essa diversidade humana que a gente tem aqui na Terra, e um ponto de encontro para todos nós, para que a gente possa ter mais proveito na nossa jornada de aprendizado na direção da espiritualidade, nessa vida breve que a gente tem, passageira que a gente tem aqui na Terra. Então, eu peço perdão se em algum momento alguma das coisas que eu trouxe possa confrontar alguma convicção que algum de vocês tinha até então, e dizer que está aberto, gente, são discussões. Nenhum palestrante fala em nome da doutrina espírita. A doutrina espírita é um conjunto de compreensão que nós construímos coletivamente, né? Então, quem quiser depois, pega meu livro lá, posso mandar o PDF para vocês, quem quiser comprar aí na Amazon, está disponível também, ou quiser pedir na associação, não tem problema, pega lá, lê o livro e vai questionar o Elias. Elias, espera isso que você falou, né? E vamos discutir, não tem ideia fechada. Mas são as conclusões a que eu tenho chegado desses meus estudos e que eu quis compartilhar com vocês, que eu achei que o tema é extremamente oportuno. Deus abençoe que a gente possa cada vez mais ampliar o nosso horizonte para a gente nos situar melhor nesse planetinha abençoado que, venerando através da mão de Chico, diz que é uma escola, né? Uma escola para nós, filhos do grande rei. Muito obrigado a vocês.